Boa tarde, pessoal. Eu sou o Frederico Faria, diretor da Odilo. A gente está começando aqui mais um Sofia Talks. Estou aqui com a Marcela Lorenzoni, com o Fabrício. Eles já vão se apresentar e a gente vai falar um pouquinho de plataformas educacionais, certo? Então eu pedi, Fabrício, que você comece se apresentando. Legal, pessoal. Eu sou o Fabrício, sou gerente de pesquisa e desenvolvimento na Sofia, parceiro da Odilo. Vou participar com vocês hoje aqui desse Talks. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Marcela Lorenzoni, atualmente coordenadora de plataformas educacionais na Secretaria do Estado de São Paulo e fui coordenadora de plataformas no estado do Paraná, onde eu trabalhei junto com a Odilo. Marcela, primeiro obrigado, né, pela presença aqui na Bet Educar. Eu queria escutar um pouquinho de você, né, sobre como foi trabalhar com plataformas educacionais nos últimos anos, quais são as novidades que a gente tem aí e principalmente voltado para a área de leitura e escrita, que é onde a gente tem atuação bastante forte. Trabalhar com plataformas na rede pública é um desafio ainda maior porque a gente não está falando só de uma boa ferramenta, então a gente está falando de questões de acesso, de infraestrutura, de quantidade de máquinas, de cumprimento de currículo. Ao mesmo tempo é muito mais recompensador também, né? Então acho que a gente tem olhado muito para coisas que possam, primeiro, facilitar a vida do professor. O professor pós-pandemia, ele não está num momento de ter ainda mais trabalho, ele precisa ter apoio, ele precisa ter suporte, que case e complemente o currículo da escola, então não dê essa sensação de que a gente está inventando muita coisa, e sim que a gente está dando mais ferramentas para ele cumprir aquilo que ele tem que cumprir no currículo dele, que já é muito desafiador, né? Que ele já é bastante extenso. E olhando para o melhor que a tecnologia nos oferece, que é a personalização, que é o olhar individualizado para cada aluno, que é valorizar a autonomia do estudante, para ele poder escolher aquilo que ele quer ler, como que ele quer ler, e que a gente consiga gerar dados e avaliar isso em tempo real, e aí fazer as melhores intervenções pedagógicas para cada um. Sim. A Odilo sempre busca, né, as dores, né, que são suas, né, que a gente ajuda a solucionar, e eu acho que no Brasil hoje o letramento, onde a gente trabalha a parte de literatura, as competências digitais para professores e o ensino de idiomas, mas acho que vem depois ainda, porque a gente tem ainda uma questão, né, de alfabetização até em jovens adultos que a gente tem que resolver. Quanto que os professores estão preparados hoje digitalmente? Eu acho que a gente tem muita boa vontade dos nossos professores, isso é importante, mas a gente também teve um excesso de necessidade de tecnologia nos últimos anos, que é um pouco duro de acompanhar mesmo. Então, qualquer solução, ela tem que vir com formação de professores. Não adianta a gente entregar uma tecnologia e achar que ela vai ser intuitiva por si só, ou que ele vai saber o que fazer, ou que ela automaticamente vai, né, operar milagres ali na sala de aula. Não necessariamente os professores se sentem confortáveis com qualquer ferramenta se ela não vier bem acompanhada de formação. E especialmente na área de língua portuguesa, que é um lugar que a gente vai encontrar um pouco mais de cautela, porque você precisa também do papel, você precisa também da escrita, você precisa também do livro físico, então a gente precisa sempre mostrar que as soluções elas são complementares e não excludentes. Porque se você disser que você vai usar só o digital e a biblioteca da escola não tem mais papel ou que o caderno não tem mais função, aí a gente perde essa parceria. Sim. Queria que você contasse um pouquinho também como é que é o processo, né, do seu ponto de vista de implementação de uma biblioteca digital, né? Olha, a gente começa todos os processos pensando em quais são os nossos grandes objetivos. Então, antes até de escolher qual vai ser a nossa solução, quem vão ser nossos parceiros, quando a gente vai implementar, é o que a gente quer com isso. No Paraná, a gente queria aumentar a leitura por fruição, a leitura por prazer. Então, que eles lessem não só porque eles iam ser avaliados no final, que eles lessem não só porque ia ter uma prova, ia valer nota, o professor estava lá vendo se ele avançou o número de páginas, não, que ele escolhesse coisas que ele quisesse ler e gostasse, falasse, nossa, que bom que agora eu tenho aula de leitura que eu vou lá ler meu livro, né? E em segundo lugar, para que ele desenvolvesse competências leitoras que são muito importantes na língua portuguesa. A gente tem avaliações nacionais e internacionais que medem isso, e o Brasil historicamente performa muito baixo, mas que também é importante de forma bem transversal, né? Então, para você ser
um cidadão, para você ler o jornal e se posicionar quanto ao que está acontecendo no mundo, para você se inserir no mercado de trabalho, você precisa compreender bem aquilo que você está lendo. Então a gente começou traçando esses objetivos e aí buscando plataformas parceiras que nos ajudassem a atender esses objetivos. E aí a gente vai para a parte um pouco mais técnica e minuciosa, né? Que é pensar, ok, a gente começa com quantos livros, em que momento a gente disponibiliza isso, qual é o treinamento que a gente precisa com os professores antes, e aí vai desenrolando esse plano de implementação. A gente tem números iniciais no Paraná que são incríveis, são quase inacreditáveis, né, de tão bom, e é o mérito, né, de vocês, e claro que é um trabalho de mais de 10 anos, né, eu fui numa palestra do Cláudio, que é o diretor de tecnologia atual, e comentou isso, que são 10 anos, parece, né, que não, mas são 10 anos de atuação. E não sei se você quer perguntar, senão eu ia... Pode continuar. Vou colocar aqui, que eu faço uma pergunta. Tem o seguinte, a gente, enquanto plataforma digital, enquanto empresa, né, uma das nossas missões é que cada um seja a melhor versão de si mesmo, né? Eu acho que sem educação, sem igualdade, isso é impossível, né? Então, a minha pergunta ela é muito simples, assim, sabendo já dos milhões das milhões de leituras realizadas, das muitas outras, 1 milhão, 10 milhões que virão aí pela frente, qual que é o tamanho do orgulho da Marcela de conseguir levar conteúdo de qualidade e oferecer educação para essas crianças aí? É sensacional, eu adoro. Eu tenho muita sorte de estar num trabalho que eu gosto muito e agora ter a oportunidade de trazer algo assim para São Paulo também. Eu fui uma criança e uma adolescente muito leitora, então quando a gente começou a elaborar o Leia Paraná, eu falei, gente, isso é perfeito, eu vou trabalhar todos os dias ajudando a selecionar obras e pensar em atividades e pensar em experiências de leitura para estudantes, do 6º ano do ensino fundamental até a 3ª série do médio. E como você falou, no primeiro mês de uso a gente passou de 1 milhão de empréstimos, né? Isso é mais de um livro por estudante, porque no Paraná a gente tinha quase 900 mil estudantes. Então é um orgulho imenso você ver isso chegando em todas as escolas, uma escola que está no litoral, uma escola que está no subúrbio, uma escola que está na periferia, uma escola do centro. E você vê estudantes falando, olha, são títulos que talvez eu não escolhesse sozinha ou eu não conhecesse por outra forma, né? O fato de ser digital nos permite até essa flexibilidade, essa autonomia de, se todos os alunos quisessem pegar o mesmo livro da escola emprestado, não dava. Mas se todo mundo na plataforma quiser ler o mesmo, ou se cada um quiser ler uma coisa completamente diferente, você pode. E aí eles vão encontrar títulos de empreendedorismo, sobre meio ambiente, romances, ficção, empreendedorismo, não sei se eu já falei, projeto de vida, biografias, enfim. Vai muito nesse caminho de cada um vai ler aquilo que mais te toca. Além da sala de aula, né? Exatamente. A minha pergunta vai um pouco em linha até em relação a isso. A gente viu aí a questão do número de acessos, né? O volume, da importância. Já dá para a gente saber do impacto, principalmente pensando no ensino público, dessas plataformas de aprendizagem, como o Odilo oferece, e digital, né? Dá um universo maior para o aluno. Eu acho que nesse momento a gente consegue ver um impacto quantitativo, que é super importante. Primeiro ano de implantação a gente vai olhar para quantitativo mesmo, que é colocar todo mundo para dentro. Todo mundo acessou, todo mundo sabe usar, todo mundo está emprestando livros. E isso a gente com certeza conquistou. A gente tinha uma meta de pelo menos um livro por trimestre, por aluno. E no primeiro mês a gente tinha alunos falando, estou começando o meu 3º livro. Então eles leram mais do que a gente planejava. O que acho que a gente gostaria de acompanhar futuramente é o impacto também na aprendizagem, que é pegar essas atividades de competências leitoras e usar isso antes da avaliação lá no final do ciclo, antes da avaliação externa a cada 2 anos, para que a gente possa ir fazendo intervenções e melhorar esses resultados no longo prazo. Então a ideia é que a gente consiga não só ter os números de muita gente está lendo, mas eles também estão compreendendo mais e estão lendo mais. E a plataforma pode ajudar bastante, né? Bastante. Ontem com a Biblion, que é da Secretaria da Cultura, né, de São Paulo, a gente estava falando de conhecer em detalhe o usuário, os hábitos leitores, e você está falando aqui há muito tempo de gosto pela leitura, né? Eu acho que a última pergunta você falou já, né, de uma criança que disse, estou começando meu 3º livro, né? Então, quais foram os feedbacks que você recebeu já, né? E qual é o sonho grande aí para os próximos anos? Sei que essa pergunta ela é ampla, mas ela tem que ser feita e desprevenida mesmo. Eu acho que a gente tem
aprendido muito sobre o que eles gostam de ler e não necessariamente é o que a gente quer que eles leiam. Então a gente foi vendo que eles estão emprestando o Diário de um Banana, que eles estão emprestando As Aventuras de Mike, que eles estão emprestando a história da Malala. E isso é super legal porque a gente pode direcionar o tipo de título que a gente está trazendo para a escola de acordo com aquilo que eles mais gostam. A gente também tem, como a gente conseguiu trazer gêneros muito diversos, o estudante que tem um pouco mais de dificuldade, que começou por uma história em quadrinhos e aquilo não assustou ele com a leitura e ele gostou e ele pôde continuar. Então os feedbacks são super, super positivos. Eu acho que o nosso sonho grande passa por expansão, ter mais títulos, ter mais horas dedicadas à leitura, incluindo projetos multidisciplinares, porque a leitura não precisa ficar presa dentro da aula de língua portuguesa. Então a gente pode pensar em projetos de história, de geografia, de ciências que envolvam a leitura também. E acho que vão muito nesse caminho de melhora de aprendizado. É ver uma melhora na Prova Paraná, é ver uma melhora depois lá na frente no Enem, no Saeb, é ver uma melhora no PISA e falar, eles estão lendo melhor e entendendo o que eles estão lendo porque eles estão participando desse projeto. Eu sempre usava um exemplo de um cliente nosso na Ásia, que é uma universidade, que antes da gente dar o treinamento, eles tinham feito 5.000 clubes de leitura por si. E agora eu vou usar o de vocês porque são mais de 500 mil alunos ativos em um mês, então tem que ser muito fácil de usar, mas tem que ser muita qualidade, que implementou também muita competência. Então, parabéns aí, super obrigado pelo teu tempo, né? E acho que a gente encerra aqui o Sofia Talks e hoje às 16 horas tem mais uma palestra aí para vocês, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marcelo.